Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao novo vídeo agora falando sobre AutoCAD. Eu gostaria primeiro de explicar o porquê que eu estou falando do AutoCAD e não do CFD em si. Porque eu não sei o nível de vocês na parte tridimensional, né? Ou qual software vocês estão utilizando para acompanhar a parte tridimensional anterior ao CFD, devido ao CFD não ser uma interface de desenho, e sim somente de simulação. Então eu gostaria de fazer essa pequena série de vídeos explicando um pouco do AutoCAD, o básico em si, 2D e 3D. Não penso em aprofundar a níveis avançados, aqueles tridimensionais gigantes, etc. Aqueles tipos de desenhos muito complicados. Eu estou pensando em abordar apenas a parte simples, né? Que são desenhos rápidos, que sejam de aprendizado em si, e também explicar como funciona o AutoCAD em si. No caso, vamos começar então verificando a interface de abertura do programa. Assim que você abre o programa AutoCAD 2015, lembrando que essa aqui é a versão em inglês, se você utiliza a versão em português, você verá diferenças na parte de comandos, porque não é igual. Houve a tradução dos comandos, então se eu utilizar comandos aqui, serão para a versão em inglês. Apesar que alguns comandos serão iguais. Por exemplo, o comando de linha. O comando linha em inglês é line. Então, o começo dele é o mesmo, é um L. O círculo também será igual, por ser círculo e circle, ou seja, ambos começando com C, serão comandos iguais. Existem vários outros comandos que serão diferentes. Prestem muita atenção nessa parte. Por exemplo, o comando trim, que em português ficou aparar. Então, o comando que eu estarei utilizando seria tr. Já em português seria aparar. Se eu não me engano, tem que ser digitado inteiro. Eu não sei se apenas ap já chama esse comando de linha. Então vamos para o programa em si. Essa é a versão 2015, versão em inglês, versão do estudante. Assim que você abre o programa, existe essa interface gráfica que lhe é apresentada no justo momento que for aberto o programa. Então você verá Get Started, ou seja, comece, né? E os documentos recentes. Aqui, por exemplo, podemos ver o documento que foi utilizado na aula de CFD na parte de esfera rugosa e esfera lisa. Podemos abrir arquivos, abrir um sheet set, conseguir mais templates online e explorar exemplos de desenhos. Para começar a desenhar, precisamos criar um arquivo novo, ou seja, na versão 2015, apenas clicando aqui, você já pode selecionar a template desejada e começar a desenhar. Ou podemos também utilizar os comandos Ctrl N, ou seja, Ctrl New, para criar uma nova folha, no caso. Ou podemos utilizar Ctrl O, que abre um arquivo existente. Vamos então criar um arquivo novo. Ctrl N. Vamos aqui em ACAD. Essas outras aqui são, por exemplo, ACAD ISO, ACAD normal, ACAD 3D. ACAD normal seria um sistema métrico. ACAD ISO, sistema internacional. Seria o sistema de inch, ou seja, polegadas. Vamos criar então um ACAD normal. Pronto. Assim que é criado uma nova folha, no caso, um novo arquivo, podemos verificar que aqui em cima
existem os ribbons, ou seja, seria um menu de atalhos novo, novo entre aspas, porque ele foi, eu não lembro qual foi a versão que foi introduzida, se eu não me engano 2014 já apresenta esse novo layout. E muita gente não gostou, porque eu mesmo eu fiquei muito perdido, porque antigamente não era dessa maneira apresentada. Eu criei um arquivo que apresenta o modelo clássico também. Posteriormente, em outro vídeo, se o feedback for requisitando uma explicação de como eu tornei o 2015 nesse layout, podemos fazer tranquilamente isso, e eu farei, se for pedido, eu faço um vídeo explicando como foi feito para ser inserido dessa maneira o layout do 2015. Mas vamos então voltar aqui para a versão normal aqui do programa. Então nós verificamos aqui então a interface de desenho, ou seja, a parte gráfica visual, né? Seria como o AutoCAD ele é feito segundo as coordenadas x, y, né? Existe a z, só que ela não está verificada aqui porque por causa que a vista, esse aqui é a parte de vistas. Nós temos a vista de topo, frontal, lateral esquerda, lateral direita, a parte de baixo também, porque em desenho em si a parte de baixo não seria verificada, né? Mas existe essa vista. Que mais? Nós temos aqui a linha de comando, né? Onde nós podemos digitar o comando, ou até mesmo se inserirmos aqui, ele já demonstra, né, os comandos com aquela letra. No caso, se continuarmos escrevendo, vai filtrando cada vez mais. Que mais? O ESC ele cancela o comando, né? Existe também as abas de modelo, layout. Essa parte de layout por padrão não vem assim, ela vem um retângulo aqui com uma folha no meio, mas eu preferencialmente não gosto, porque eu sou daquele projetista que faz o desenho no modelo e usa o layout para encaixar na folha. Então eu chamo o viewport aqui e prefiro dessa maneira. Então fica bem mais fácil de enquadrar numa folha do que fazer totalmente no desenho. Tem o perigo de errar facilmente a escala, etc. O que mais nós temos aqui? Então nós temos os ribbons, né? Que seria esse menu superior aqui que tem as abas Home, Insert, Annotate, Parametric, View, Manage, Output, ADDINS, Autodesk, Beams, Feature e Express Tools. Essas partes aqui eu não estarei explicando porque fazem parte mais da Autodesk, né? Então não influencia em nada na parte de desenho. A parte de desenho apenas é influenciada na parte Home, Insert, entre aspas, né? Não modifica, mas você pode criar blocos, né? Annotate seria a parte de cotas. Podemos fazer cota linear, alinhada, angular, arco, raio, diâmetro. Que mais? Parametric, que seria as constraints. O que seria constraints? Seriam limitações. Você limita o que tiver desenhado. O que você colocar a constraint, ele vai estar travado, vamos assim dizer. Por exemplo, eu criei uma linha e eu não quero que ela seja alterada. Eu vou lá e coloco um cadeado nela. Ou seja,
É porque alterou. Que ela não está presa. Eu posso mover ela? Não posso mover ela. Então o que acontece? Essa constraint aqui, eu travei ela nessa posição. Eu consigo alterar ela, mas não consigo movê-la. Ela acaba sendo alterada porque ela não está fechada, no caso. Eu posso travar ela facilmente. Por exemplo, vamos ver aqui uma constraint aqui que eu posso usar. Perpendicular, vertical. Essa aqui é legal. Horizontal. Ao utilizar essa, eu não consigo colocar ela na vertical. Eu posso aumentar ela aqui, mas ela não aumenta na vertical. Ela só vai para um lado e para o outro. Bom, existem vários outros tipos de constraint. Por exemplo, tangenciar uma coisa, concêntrica, ou seja, tem o mesmo centro, etc. A parte de view, aqui no caso, a parte de visualização, eu não utilizo muito, uso só essa parte mesmo. Manage também, essa parte aqui é a parte de Lisp, comandos internos, isso aqui também não é muito interessante ser explicado nesse momento. E essa parte aqui já são output, que seria imprimir, ou seja, Ctrl P normalmente. Mas vamos trabalhar por enquanto só nessas duas abas aqui. No caso só essa, na verdade, né, que é a Insert. Seria para inserir componentes, por exemplo, eu tenho uma imagem, eu posso colocar aqui, eu posso anexar arquivos, criar blocos, etc. Vamos, no momento, só ver essa parte aqui, que seria de home. Ou seja, linha, essa aqui é a parte de desenho. Nós temos linha, polilinha, círculo. Aí o círculo pode ser criado com centro e especificar um raio, ou um centro, um diâmetro, 2 pontos, 3 pontos, etc. Arco, podemos fazer com 3 pontos, né? Pegar 3 pontos e fazer o arco. Podemos fazer ele com centro e começo, né? Especifica o centro, o começo dele e um final. O que mais? Pode ser com um centro e um ângulo, etc. Tem várias possibilidades de fazer um arco. Retângulo, aí aqui tem polígono. Também temos centro, né? Fazer, no caso, isso aqui seria elipse, né? Você especifica o centro e faz a elipse em si. Essa parte de modificação, que nem eu falei aqui, trim, que seria cortar um objeto em relação a algum ponto, né? Como eu disse, na versão em português seria aparar. A polilinha, não sei se está escrito polilinha mesmo o comando, no caso, né, em português, mas eu acredito que seja igual. Eu praticamente só usei uma vez a versão em português e eu apanhei bastante por causa dos comandos, né, que eu estou acostumado a só dar comando. E os comandos em português são muito diferentes. Por exemplo, trim seria parar. Até eu entender essa parte dessa diferença de aparar para trim, eu fiquei castando comando à toa, né? Por exemplo, eu dava tr e não saía nada, só dava erro, né? Por exemplo, um no command seria comando desconhecido, né, no caso. Temos offset. Então vamos fazer um exemplo de cada para cada pessoa entender bem como está sendo feito. O exemplo, por exemplo, exemplo de linha. Podemos colocar uma linha, escrever no L ou clicando aqui em linha, clica num ponto,
arrasta ou insere valores. Vamos inserir 115. Veja que ela criou na direção que estava apontada. Outra coisa também, o mouse. Botão esquerdo vai fazer essa linha de seleção. Só que se ele for para a esquerda, ele faz a linha de seleção inteira. Aqui só faz a linha de seleção azul, que seria a interna. O que estiver fechado dentro desse quadrante vai ser selecionado. Então, quadrante lateral esquerdo é para seleção de tudo, e quadrantes superior e inferior da posição inicial, azul, seria para seleção de fechados. Por exemplo, se eu criar uma linha e um círculo e um retângulo. Se eu clicar aqui e puxar para a esquerda, eu seleciono tudo. Dou um ESC para desselecionar. Outra coisa também, se eu selecionar tudo e segurar o Shift e clicar com o botão esquerdo, eu desseleciono a figura que eu quiser. Então, se eu clicar normalmente, ele seleciona. Se eu segurar Shift e clicar, ele tira a seleção. Outra coisa, eu não preciso segurar nada, é só um clique, outro clique. Eu não arrasto. Se eu arrastar, ele abre esse tipo de seleção. Aqui eu particularmente não utilizo, que é o comando de laço, né? Então só um clique e um clique. Podemos também selecionar cada um por vez também, né? Não é necessário selecionar todos. Se por exemplo tiver uma linha aqui dentro, se eu selecionar tudo, ela é incluída. Eu posso selecionar esse. A linha não está incluída. O que mais? Agora essa parte aqui, ó, foi tudo selecionado, certo? Só que por quê? Porque está tudo dentro do retângulo. Se eu tentar selecionar esses dois aqui, tá vendo que eu peguei a linha inteira, mas se eu sair um pouco da linha, ele já não seleciona. Ele só vai selecionar o que está fechado. Por exemplo, aqui ó, no quadrante só está fechado quem? O círculo. A linha está saindo fora. Então ele não seleciona a linha. Agora se eu fizer isso, não importa, ó, se ele tiver ou não dentro do quadrante, ele é selecionado. Inteiramente dentro do quadrante, no caso. Então podemos... O comando E é de erase, né? Que apaga. Tá aí acho que um problema com a versão em português. Aparar e apagar, o começo praticamente é igual, só que você tem o R e o G ali que é diferente. Então o AP, eu não acredito que ele vá entender como aparar ou apagar. Então tem essa diferença também. Então no caso E para confirmar comando, temos três possibilidades. Espaço. O espaço ele entende como Enter, o próprio Enter, ou se for configurado nas opções, o botão direito. Se ele não for, no meu caso aqui ele está configurado para ser um Enter no caso, mas se ele não estiver nas opções aqui, é possível. O comando que eu utilizei aqui foi opt, options. No caso, vamos aqui em User Preference, vem aqui em customização de clique esquerdo, clique direito, e se isso aqui tiver habilitado, ele vai entender como Enter. Se ele não tiver habilitado, ele vai mostrar isso aqui, no caso, que seria as opções, que é para repetir o comando anterior, ou o que eu digitei, né, ele possui uma memória que ele vai armazenando. Ou seja, eu digitei antes de opções, esse aqui foi o último, opções, apagar, né, linha, retângulo. Esse regen eu acabei colocando
ele porque eu digitei RE. Regen é regenerar o desenho. Então, por exemplo, se você fez um círculo, começou a dar zoom, mexer para lá, o círculo ele ficou, ele não está redondo, ele tá tudo quadrado praticamente. Você dá um regen que ele faz ele voltar a ficar redondo. Não altera em nada, ele só é um erro gráfico, vamos falar assim. Não quer dizer que se você for imprimir vai sair quadrado, ele vai sair redondo, normal. Mas na interface gráfica sua você vai estar vendo quadrado. Que mais? Essa parte aqui é de visualização. Eu já vou entrar nessa parte quando a gente for para a parte tridimensional. Na parte aqui de baixo nós temos o snap, o grid, né, que é mostrar essas linhas aqui. Tá, esse snap seria, por exemplo, eu colocar um L, eu criar uma linha. Aí esse quadrado aqui, por exemplo, é um snap que vai grudar essa linha exatamente no final dessa linha. Ou aqui no começo, ou aqui no meio é um triângulo. Por exemplo, eu não sei onde fica a metade, né, exatamente. Então eu venho aqui, tem um snap que vai mostrar o ponto do meio. Certo? Que mais? Nós temos o Polar Tracing, aqui está off. Vamos ver as opções dele aqui, 90, sim. No caso, o sistema normal, né, de um círculo, nós temos o que aqui? 0, 90, 270, desculpa, 90, 0, 360, certo? 90, 180, 270 e 360, ou 0. Aqui você pode configurar outros, 45, então ao invés de ser 0, vai começar mais ou menos aqui, entendeu? Isso aqui altera e muito, eu recomendo que deixe padrão mesmo. Isodrop, ou seja, o jeito que você está desenhando, por exemplo, isoplano para a esquerda, isoplano top, certo? Isso aqui é se você for desenhar isométrico. Então, por exemplo, eu cliquei aqui, você já verificaram que apareceu um monte de pontinho. Ou seja, se eu colocar uma linha, ela já não vai sair mais assim, vai sair como isométrica. Então nós podemos desenhar uma caixa, vamos falar assim. Aqui ele tá, já fiz a esquerda, né? Agora eu vou para a direita. Aqui no caso eu tenho que voltar ele para cá. Eu posso usar um trim, né? 2 enters eu posso apagar aqui. E um estender, que é um EX, para estender ali e cortar aqui depois com o trim. Pronto. Tem uma caixa tridimensional. Posso desligar isso aqui e ela continua aqui. Só que eu voltei com o cursor agora normal. Se eu não me engano isso aqui é F5. No F5 eu posso alterar as três, tá vendo? Só que eu tenho que habilitar aqui embaixo. Se não me engano eu posso fazer Isometric View. Iso plano. Você clica aqui e pode alterar com o F5 o tipo de cursor que você estiver utilizando. Aqui é um snapping, que seria a referência, né? Por exemplo, na metade da linha, por aí. Aí aqui no caso você pode habilitar qual você quer. Por exemplo, eu preferencialmente peço pontos de final de linha, ponto do meio, centro de círculos. Normalmente esse centro, você pode, por exemplo, eu quero colocar 2 círculos um dentro do outro.
Posso utilizar constraint, né, porque ele vai ter o mesmo centro. Eu posso selecionar, apertar um M de mover, né, move. Tá vendo que já aparece o centro lá, né? Só de eu estar na borda. E vou centro. Por quê? Porque eu coloquei aqui como centro. Se eu tirar isso aqui, colocar dois círculos, parece um move, né? Ele já não pega mais o centro. Aí eu posso digitar centro, né? Sem, que ele pega, centro, pega. Mas eu prefiro deixar ele ligado. E entre outros, interseção, tangente, perpendicular, paralelo, etc. O que mais? Tá, isso aqui seria escala, né? Como eu disse para vocês que eu não trabalho com escala aqui, eu faço desenho layout, em model e passo numa folha aqui em layout, né? Utilizando viewports. Eu não sei se eu vou explicar nesse vídeo, porque o objetivo nosso nesse vídeo é chegar na parte tridimensional e fazer o objeto que vai ser feito a simulação do CFD. Então essa caixa que eu vou apagar, o E, espaço, E, espaço. Aqui você muda o workspace, né, o layout daqui. Por padrão vocês vão ter esses três só, eu criei esse clássico, né? Depois frente eu vou fazer o vídeo então explicando como faz ele, né? E deixa eu ver isso aqui. Isso aqui no caso, se eu não me engano, tiver mais um monitor. Eu nunca utilizei isso aqui. Deixa eu ver isso aqui. Pode deixar on. Essa parte de hardware acceleration aqui significa a qualidade que vai ter o tridimensional, né? Documentos isolados, limpar a tela, no caso maximizar isso aqui, né? E customizar. Essa aqui que apareceu não é dele não, tá? Esse aqui é do Windows 8. Então vamos lá então para desenhar o objeto que vai ser o estudo, né? Que foi escolhido, no caso foi de uma tubulação, né? O que acontece? Numa tubulação nós temos o caso de, eu não sei se esse é o nome correto para ser utilizado, mas eu sempre ouço com esse nome, que é as liras. O que é uma lira? A lira é aquele trecho da tubulação que faz uma curva 90 graus, outra curva 90 graus. Vou desenhar aqui então. Outra coisa também, linha, ele pede o ponto inicial. Eu não preciso explicar, eu posso dar coordenadas para ele, porque essa interface gráfica é em XY, ou seja, tem uma coordenada em X, que ali está marcando 19.1752, e uma coordenada em Y, que é 7.4238. Então eu posso colocar 00, que é o ponto inicial. Outra coisa, se eu apertar F8, eu libero, ou seja, eu não tenho essa restrição de estar apenas na horizontal ou na vertical. Aperto F8 novamente, eu travo ela, ou vai estar horizontal ou vertical. Vamos colocar aqui então na horizontal. Vamos colocar um valor de 120 milímetros. Vamos utilizar valores pequenos aqui no caso. Aqui vai ser 120. Outra coisa, o zoom in, zoom out é a bolinha do mouse, o roll do mouse, né? Então se rolar para frente você amplia, rolar para trás você diminui o zoom. Se acaso ele estiver travando, muitas vezes também se tiver, tem mais desenho para baixo. Por exemplo, eu estou trabalhando aqui, né, fazendo linha, tal, e o zoom out trava. Ele não vem mais, ele não mostra o desenho inteiro. Ou você pode fazer o seguinte: duas vezes o reroll, você clica ele, né, que ele dá um zoom out total, né? Ou você pode usar o comando zoom.
Aí você especifica, no caso vai ser all. Outra coisa também, prestar muita atenção aqui, apertando F2 você mostra tudo que foi digitado. Então, por exemplo, se eu quiser verificar o que eu digitei, é só apertar F2 que ele vai mostrar tudo. Outra coisa também, se travar e nem com o botão, clicando 2 vezes, ele vai para trás, essa aqui é uma dica que acontece muito, né? Então muita gente fica travada se acontecer isso, e é bem simples tirar isso. Cria uma linha, joga para um canto, né? E coloca um valor muito grande e dá 2 cliques, pronto. Se ele travou, você faz isso, ele destrava na hora. E outra coisa também, eu quero demonstrar. Vamos fazer esse desenho na interface 2D, certo? Assim, e já vou mostrar como que faz para ficar 3D. Só que tem um porém, isso aqui já é um 3D. Só que a gente está verificando numa vista só, então não está vendo ele de maneira tridimensional, só olhando para as coordenadas x, y. Então isso aqui é um 2D. Então nós temos uma linha, certo? 0, 0. Coloquei a coordenada do começo, ou eu posso também colocar uma coordenada de final, ou seja, em x eu vou querer 120 e em y 0, ele cria também. Aí, por exemplo, nesse ponto, vamos sem mexer com o mouse então. Eu coloco um arroba, certo? O arroba, ele delimita angulação. Então eu posso criar vou colocar 120 com uma angulação, você coloca um menor, um sinal de menor e coloca uma angulação de 90, por exemplo, ou dá um U, né, de undo, que apaga, 0, 0, 120, 0. Aí eu posso colocar em 120x e y. Pera aí, que ele tá pegando o valor errado aqui. A orto tá 1. Vai começar em 120 e vai terminar em 250. Opa, 120, 0, 120, 90. Só verificar uma coisa aqui. Vamos colocar 180, 120, 120. Isso aqui é um exemplo de uma lira, tá? Então a tubulação vem aqui, faz isso, isso, isso aqui. Só que não pode ser 90 graus, tá? Se for 90 graus, quebra. Isso aqui qualquer material que tenha quina, ele é mais fraco na quina, mais propício à rachadura, porque a tensão vai se concentrar ali. Então, como eu faço para arredondar isso aqui? Eu posso fazer o que? Um fillet, né? Que seria para deixar redondo os cantos. Aí ele pede, ó, undo, polyline, radius, trim, multiply. Nós vamos colocar o que? Nós vamos colocar raio. Então é só colocar um R, porque o começo ali está em azul, tá vendo? Então a letra que eu colocar vai ser a que vai determinar. Ele vai pedir o raio. Vamos colocar um raio de 25. Aí eu clico na primeira e clico na segunda. Tá vendo que ele já criou aqui um raio? Não está mais uma quina. Então eu vou lá, ou aperto F só, né, que é fillet também. Como já está configurado, pode verificar aqui, ó, está em raio 25, né? Clico no primeiro, clico no segundo, espaço. Por que eu estou só dando espaço? Porque o espaço vai voltar
com a último comando que eu dei. Ou seja, se o último foi o fillet, eu posso só dar um enter novamente, que ele vai copiar o fillet novamente. Se eu precisar alterar alguma coisa do fillet, aí eu tenho que colocar fillet, mudar, por exemplo, o raio para 30, por exemplo, aí sim. Aí eu seleciono o primeiro, o segundo e ele cria o raio normal. Aí como eu já configurei novamente, eu dou um espaço e refaço. Tá, isso aqui a gente está vendo em 2D. Como eu faço para mexer isso em 3D? Eu posso clicar numa da outra vista, certo? Ou dar um orbit. Comando orbit, eu posso rotacionar da maneira que eu quiser. Percebam que o cubo aqui, ele também rotaciona e já mostra também o que? Mostra, por exemplo, vista inferior, superior, esquerda, né? Frontal, etc. Direita, né, no caso. Aí vamos trabalhar com a vista assim, tipo isométrica, né? Aí como funciona o tridimensional? Nós podemos aqui, ó, mudar ele para 3D Basic, que vai mostrar como funciona em si, né? Então, como vai ser uma tubulação, vai ser uma tubulação redonda, no caso, então é um círculo, né? Clicamos no começo e vamos delimitar uma tubulação pequena. Vamos colocar um diâmetro interno de 12. Aí eu dou um offset. Offset, o que ele é? Ele vai pegar um objeto, né? Eu vou delimitar, por exemplo, para sempre ser criado a uma distância x, por exemplo, 3. Então, se eu clicar naquele objeto e clicar para fora, ele vai criar o mesmo objeto, só que com um tamanho com uma distância de 3 para fora. Se eu colocar para dentro, ele vai criar uma distância de 3 para dentro. Então, por exemplo, se esse círculo tem diâmetro de 12, certo? Ele vai ir para um diâmetro de 15. Por quê? Por causa que o interno dele é 12, né? Então eu pedi um offset de 3, então ele vai jogar um diâmetro de 15. Então cada parede vai ter 1,5. Então eu coloco aqui, ele pede para especificar uma distância. Então vamos colocar uma parede de 3. Então, ó, para fora, para dentro. Ah, minto. Aqui no caso 12, ele vai criar uma parede de 3. Então aqui vai estar com 3 e aqui com 3. Então vai estar com 6, então isso aqui vai estar com 18. Diâmetro. Com 30. E diâmetro. Ah, tá. Quando eu fiz o círculo, eu não especifiquei o raio. Eu não especifiquei o diâmetro. Especifiquei o raio dele. Então, quando eu coloquei 12, ele fez um com 24. Eu só confundi, então, que eu não criei um círculo utilizando o diâmetro em si. Eu especifiquei, ó, raio. Para fazer o diâmetro, teria que ter digitado diâmetro, ou só D, né? E falar o diâmetro. Por isso que eu errei agora na dimensão. Mas tudo bem. Continuando. Podemos verificar que esse desenho foi feito na interface XY, nas coordenadas X, né, e Y. Só que para fazer tridimensional ele tem que estar em Z. Então eu vou dar o comando de 3D rotate, certo? Então ele vai rotacionar no centro em qualquer das dimensões tridimensionais, né? Então eu posso colocar ou em X, Y ou Z. Como eu quero deixar ele em pé, eu vou mudar em Y. E vou colocar um ângulo de 90 graus. Pronto. Podemos verificar que ele já está em Z agora.
certo? Pronto. Outra coisa, a gente vai utilizar o comando sweep. Vou explicar agora como funcionam os comandos do tridimensional. O tridimensional funciona da seguinte maneira: ou você extruda, ou você faz uma revolução, certo? Ou você faz uma de acordo com a figura que você quer. Por exemplo, sweep. Vou fazer tubulação, só que ela tem que seguir essa forma, porque o extrude ele vai fazer o seguinte, ó. Vou criar um retângulo aqui, que vai fazer uma figura. Vou fazer um quadrado 50, 50. Vou criar um cubo. O que o extrude faz? Eu seleciono essa figura, né, dou um enter ou espaço e aumento ela em x, em z. Coloco um 50 para ele formar um cubo. Então isso aqui é um cubo. Ou seja, a extrusão ele só faz o que? Ele só mexe para frente, vamos falar assim. Ele só faz a figura para frente. Então, se eu fizer uma extrusão aqui, ele só vai ir reto. Ele não vai fazer essa curva, certo? Revolução. Revolução é para fazer, por exemplo, essa tubulação poderia ser feita em revolução. Só que como tem curva, seria bem trabalhoso de fazer por revolução. Então, como funciona a revolução? Eu tenho, por exemplo, isso. Eu quero fazer uma tubulação. Então, eu fecho aqui, né? Crio uma região, pegando isso aqui, né? Tá vendo que ele já criou a região? A região, o que acontece? Quando você tiver no caso aqui, seria uma figura composta por várias linhas. Eu não criei um retângulo só. Então ele não entende como um retângulo. Quando ele extrusar isso aqui, desculpa, ele fazer a revolução nessa figura, ele vai fazer a revolução da linha, e não dessa área interna aqui. Então o que acontece? Ele vai criar uma casca, na verdade. Não vai existir a parte interna. Ou seja, seria como se eu tivesse chapas fazendo esse tubo, só que fazendo a parede dele. Então, se eu pegasse uma serra e cortasse assim, seria oco por dentro. E nenhum tubo é oco por dentro. Ele é vazado, mas a parede dele não é oca, ela é sólida. Então, eu tenho que criar ou um retângulo, né, que ele já vai entender como retângulo, ou eu posso transformar isso aqui em uma polilinha, né, polilinha, P, espaço, opa, desculpa, dá o comando PE, seleciona a primeira linha, ele vai perguntar se você quer transformar em uma só, você coloca sim, aí você dá join, seleciona todas, dá um espaço, join, ESC, tá vendo que ele já criou? Só que é trabalhoso, né? Então eu prefiro fazer o comando region, né? Seleciona todas, ele cria a região. Aí eu vou em revolução, ou digito revolução, né? Rev, seleciono a figura que eu quero, enter, aí eu seleciono o eixo que eu quero, certo? Já podemos ver aqui, ó, em tridimensional. Então podemos colocar 90, 180, 270 ou fechar. Então vamos digitar 360, né, porque a gente quer que feche. Pronto. Tá aí um tubo. Só que essa maneira aqui é muito trabalhosa. Então o que a gente faz? Dá um erase e vamos fazer uma polilinha com essa figura aqui, né, com esse traçado aqui, né? Então PE, seleciono a primeira linha, quero transformar em uma, então sim, dou um join, seleciono todas, certo? Não seleciono isso aqui, é só as linhas, espaço, join, ESC. Pronto, ele foi criado então como se fosse uma linha só. Ele eram várias, né?
Então, o que a gente deve fazer agora? Esse tipo de figura não funciona região, né, nesse tipo de figura. Por quê? Por causa que é um círculo. Ele já tem uma região dentro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esses dois, que é o círculo interno e a linha. Então, eu dou um copy. Posso clicar em qualquer lugar e arrastar para o lado. Certo? Posso apagar aqui. Então, a gente vai ter essas duas figuras. Por que eu faço isso? Porque, como eu não vou fazer por revolução, ele vai criar uma coisa sólida. Então, ele não vai ser vazado. E isso não é um tubo, né? Não seria um tubo, seria um, como posso especificar, não sei falar a palavra agora, eu me esqueci a palavra, mas seria tipo um tarugo retorcido, né? Porque ele fez a curva, né? Então seria um tarugo sólido. E não é isso que a gente quer. Então o que a gente faz? Vamos fazer então o sweep na primeira, sweep na segunda, mover essa segunda dentro da primeira e subtrair uma da outra. E aí ele vai cortar essa figura, fazendo um tubo em si. Então vamos começar aqui com o sweep. Quando a gente clicar em sweep, ele vai pedir para selecionar o objeto que a gente quer, certo? Se tivesse mais de um, a gente já selecionava. Mas aqui a gente não vai fazer isso porque são dois trajetos diferentes. Eles estão em posições diferentes. São similares, né? Porque são iguais, né? No caso. Mas estão em posições diferentes. Então a gente não seleciona os dois. Só seleciona esse, dá um espaço, escolhe o caminho, pronto. Ele já fez. A gente está vendo uma interface simplificada do tridimensional. A gente pode vir aqui em View. Desculpa. Deixa eu achar aqui. Aqui ó, visualize. Muda de 2D wireframe para realístico. Aí está vendo que é sólido, né? Tubulação. Vou voltar aqui para 2D, porque senão puxa muito da memória. Voltamos aqui para o segundo, sweep, escolhe objeto, enter, escolhe o caminho e ele fez. Agora a gente vai pegar o primeiro, vamos mover, centro, centro. Agora está um dentro do outro. Vamos ver que é dois diferentes, né? Esse aqui está dentro, esse aqui é o externo. Então a gente vai subtrair. Esse aqui no caso seria a união. Por exemplo, se eu tivesse dois sólidos e quisesse uni-los, né? Como eu quero subtrair, eu escolho esse, ou esse aqui seria a interseção entre os dois, né? Por exemplo ali, aquela chapa. Eu quero uma chapa com aquele formato, só que pega e coloca um sólido dentro do outro. O que tiver encostado entre eles fica, o que não tiver é tirado. Mas é isso que eu quero agora, subtrair. Eu vou escolher o externo, dou um enter, interno, pronto. Mudo aqui para poder verificar, né? Pronto. Podemos ver aqui que agora é um tubo, né? Ele está vazado, aqui no caso, né? Uma parede de 3 no caso, ele não está mais sólido, que nem estava antes, né? Isso aí. Bom, nessa parte tridimensional, ela pode ser aplicada para qualquer coisa, né? Tudo que vai ser utilizado é só praticamente esses dois comandos. Só no caso de coisas especiais, como esse tubo, por exemplo, foi utilizado o sweep, né? O loft, ele é utilizado, por exemplo, eu vou fazer aqui, por exemplo, deixa eu voltar aqui. Eu tenho 3 figuras distintas, quer ver? Fazer uma elipse aqui, né? Aí eu pego a mesma elipse, coloco ela aqui,
Só que aí eu mudo ela de tamanho aqui, ó. Aí eu pego, vou colocar uma aqui embaixo também. Então, ó, a gente pode verificar que são diferentes tamanhos, né? Isso aqui parece o que? Não sei nem dizer o que parece aqui. Mas então, voltamos aqui pro... outra coisa, não é necessário estar lá. A gente pode dar o comando aqui também. Só que vamos fazer por aqui para vocês poderem ver como que eu estou fazendo. Então, loft. Tá, eu vou escolher daqui a aqui. Opa, desculpa, apertei ESC. Eu coloco múltiplo, né? Opa. Loft, clica no primeiro, clica no segundo, clica no terceiro. Esse aqui não precisa dar um Enter que nem aquele lá. Já pega. Pronto. Ele foi criado, mas ele é oco. Não, ele está inteiro. Ah, tá, porque a região está fechada. Então a gente tem essa figura diferente. Então o que acontece? Qual que é a diferença? O loft você tem que ter uma figura já feita, outra figura e outra figura. Então você vai uni-las. Então o tridimensional vai passar da primeira e vai encontrar um caminho para a segunda. Aí da segunda, como eu selecionei uma terceira, vai escolher uma terceira também. Então ele molda essa figura primeira para adequar as outras, né? Por exemplo, se eu tivesse ele está com o mesmo, né? Então eu vou aumentar esse aqui. Dou um loft, clico no primeiro, clico no segundo, clico no terceiro. Enter, Enter, Orbit. Você pode ver que agora aqui, ó, porque ele está saindo desse, passa pelo segundo e volta para o primeiro. Eu posso também, por exemplo, o primeiro aqui, ó, fazer ficar menor e esse aqui fazer uma base bem maior. Vamos ver o que vai sair isso aqui agora. Então clica aqui, clica no segundo, clica no terceiro. Enter, Enter, Orbit. Então o que ele fez? Passou aqui, né? E foi pro próximo. Se tivesse mais, ele continuaria indo, né? Então você dá a forma que você quiser. O sweep, ele é uma figura, né? Aqui eu posso fazer o formato que eu quiser aqui. Aí eu junto, né? PE, seleciono a primeira, faz a união deles, né? Join, tá, fillet. Acho que não vai ir por causa que está em outras dimensões. Deixa eu verificar aqui. Opa, ele criou aqui. PE, sim, join. Opa, por que não está selecionando você? Não é paralelo. Sim. Realmente ele não vai aceitar por causa... Ó, ele nem corta. Esse formato aqui ele não vai aceitar. Agora um formato assim ele aceitaria. P.
Ele aceitou. Faz um círculo aqui. 3D Rotate. 3D Rotate. 90. Sweep. Escolhe o primeiro. Escolhe o segundo. É isso, pessoal. Então essa parte de tridimensional é só isso, né? Agora eu vou fazer um corte no vídeo para uma segunda parte que vai ser diretamente no CFD. E se tiver alguma dúvida sobre AutoCAD pode perguntar. Isso aqui foi mais não foi nem para aprofundar mesmo, porque foi uma explicação muito em cima, né? E provavelmente, se a pessoa nunca viu AutoCAD, com a minha explicação rápida assim, provavelmente não vai conseguir fazer muita coisa. Eu não sei, provavelmente não vai, né? Mas espero que consiga, né? Então, independente de qual programa que estiver utilizando, você pode agora acompanhar muito bem a parte de CFD. As outras figuras geométricas que eu for utilizar, eu estou pensando em disponibilizar o IGS direto, que é o arquivo que abre no CFD, porque eu já estou começando a pensar em fazer simulações mais complexas. Por exemplo, uma válvula, né? Por exemplo, a aerodinâmica de um carro, por exemplo. Então, por exemplo, uma válvula vai ter todo o sisteminha virando ela, né? Abrindo e fechando ela. Aí você vai ver também no CFD o que acontece quando ela fecha, o fluido ele para, né, no que estiver bloqueando ele, e quando estiver aberto, o que o fluido já faz para continuar, né? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, sugestão, elogio, qualquer feedback que vocês tiverem, pode estar disponibilizando. E eu vou fazer um corte aqui e já vou voltar na segunda parte. Eu nem vou chamar de segunda parte, vou chamar de introdução e a outra parte é de CFD. Porque se a pessoa não precisar dessa aula que eu dei agora de AutoCAD, já pode partir direto para o CFD. Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês, tudo de bom e até mais.